A história do rei que reencarnou em uma criança. Para ser sincero, eu nunca acreditei no fenômeno que as pessoas chamaram de a luz no fim do túnel. Mas olha só, aqui estou eu nesse suposto túnel. Mas, como eu morri? A última coisa que eu me lembro é de estar sozinho no meu quarto olhando para a cidade abaixo e depois disso eu senti meu corpo bem pesado enquanto deitava. Será que eu fui envenenado? Eu fui assassinado? Ora, pense Gray, eu sei que muitos me queriam morto e no fim eu era um rei. Então a luz fica cada vez mais forte ao ponto de quase ver alguma coisa. Ele na verdade acabou de nascer. Bem, meus arredores parecem bastante normais. Mas, espera aí, aonde que eu tô? As semanas então foram passando lentamente. Apesar da minha mãe, Alice, ser gentil de bom coração, ela que mantém as rédeas da família e quanto ao meu pai, Rei, ser um homem confiável e carismático se você ignorar completamente a sua infantilidade. Enquanto estava feliz por ter nascido em uma família amorosa, a minha vida era repleta de dificuldades, que eu não desejaria nem para os meus inimigos. O pouco controle dos meus membros, talvez anos de fortalecimento mental como um rei, um representante do meu país e a pequena fagulha de esperança que tudo isso seja um sonho foram as duas únicas coisas me mantendo com sanidade. Parece que eu fui transportado para o passado, um período arcaico, mas olha só, no passado as pessoas carregavam armas assim tão facilmente? Meu pequeno Artie, você deve estar cansado, né? Que tal a gente voltar para casa agora, hein, filho? Certo, eu sei que conhecimento é força, eu tive acesso aos meus arredores nas últimas semanas, eu tô confiante de que sei o que me espera. O papai tá em casa, Artie, como o meu pequeno homem tá? Vamos lá, filho. Querido? O que você tá fazendo? E se você derrubá-lo? Bem, isso é esperado de um corpo tão fraco. Mas que droga, eu nunca pensei que eu seria reduzido a este estado deplorável por um simples arremesso. O pai então começa a gerar o Artie várias vezes, o resultado disso não podia ser diferente, ele acabou ficando enjoado e ralando o joelho. Depois disso, ele começa a chorar. Por favor, meu filho, não chore, vai ficar tudo bem, Artie. A mamãe vai arrumar isso. Com um simples aproximar de mão, a mãe já havia curado seu filho. Eu acho que eu falei muito cedo, bem, no fim das contas, talvez eu não entenda nada desse mundo. Na minha vida anterior, eu era um rei, eu liderava exércitos vencendo batalhas contra representantes do mundo todo e ainda assim eu nunca estive tão orgulhoso quanto estou agora, eu posso engatinhar. Bons sonhos, meu pequeno Artie. Ela fechou a porta? Beleza. Iniciar missão. Então ele se levanta, joga o lençol e com muita dificuldade finalmente consegue descer. Agora que a mamãe acha que eu dormi, eu tenho aproximadamente 1 hora até que ela volte para ver como eu tô. Então ele está engatinhando, destino ao alcance, velocidade total à frente. Então, Artie consegue chegar na sala que ele tanto queria, sucesso. Desde que eu soube desse lugar, todas as noites eu vim aqui me esgueirando, só para aprender mais sobre esse mundo. De Catem, o continente que eu nasci é composto por 3 reinos. Elenoar é o reino elfo nas profundezas da floresta, Darwin, o vasto reino subterrâneo e o lar dos anões, por fim, Sapin, o reino humano e facilmente o que tem a maior população. Eu também descobri que esse mundo, comparado com o que eu vivia, é muito menos desenvolvido. Eu acho que foi aqui que eu parei. No meu mundo, a gente tinha uma força vital chamada Ki, usada para fortalecer nossos corpos e armas através de um treinamento rigoroso. O mundo de agora tem uma força similar chamada Mana. Diferente do Ki, que existe somente dentro de uma pessoa, a Mana está espalhada por todos os lados. O poder de controlar a Mana, em sua grande maioria, é basicamente genético. 1 a cada 100 crianças é capaz de controlar a Mana. Enfim, ela pode ser usada de várias formas e as duas mais comuns são fortalecimento e conjuração. Fortalecedores incorporam Mana nos seus corpos, aprimorando sua força, agilidade e capacidade defensiva. Mas eles têm uma fraqueza muito grande, o seu alcance é limitado. Agora os feiticeiros são bem diferentes, eles emitem Mana para fora de si, isso permite que eles manipulem seus arredores de acordo com suas vontades. Porém, eles devem usar a Mana dos seus arredores para complementarem seus feitiços.
A minha mãe é uma desviante, mais especificamente uma emissora. De acordo com esse livro, o despertar de um mago ocorre no início da puberdade e no final da adolescência, bem quando seus núcleos de mana se manifestam. Esse núcleo de mana é extremamente similar ao centro de Ki da minha vida anterior. Para formar seu centro de Ki, as crianças são ensinadas a meditar, para sentir as partículas de mana espalhadas pelos seus corpos e assim as reunirem em um único lugar. Bem, eu vou começar a imaginar. Acho que estou conseguindo. Tá funcionando? Ei, Artie, você tá aqui, filho? Você me deixou preocupada, querido. É hora de trocar a fralda. Realmente, devido à concentração de magia, eu acabei cagando na fralda. Eu sei, isso é bem embaraçoso, mas eu consegui achar um motivo para a falta de desenvolvimento tecnológico, e é basicamente a existência da mana. Já fazem 2 anos, mas ainda assim a cada dia que passa parece que eu aprendo mais sobre ele. Então, eu cheguei à conclusão que o Arthur deve ser o bebê mais fofo que existe. Eu sei que se eu não me tornar uma mãe confiável e rigorosa, ele vai entrar em apuros futuramente. Não é como se eu pudesse confiar em Rei. Pelo amor de Deus, eu flagrei ele tentando ensinar o Artie a lutar e isso foi quando ele mal podia engatinhar. E uma coisa que eu notei é que ele ama ir para a Rua dos Comerciantes. Então, vamos para o centro da cidade a cada 2 dias. Eu não tô mimando ele, é só para ter uma comida fresca em casa e por motivos educacionais. Olhando como ele cresce rápido, eu só imagino como ele será quando crescer. Conhecendo seu pai, eu não tenho dúvidas que o interesse dele vai ser na guilda dos aventureiros. Agora, se eu pudesse fazer algo a respeito de seu hábito de se esgueirar sempre até a sala de estudo, eu ficaria muito feliz. Eu tô até pensando em mudar seu berço para lá. Mas isso é um assunto para outro dia, chega de escrever por hoje. Enquanto isso, o Artie vê seu pai usando magia. Bem, 2 anos se passaram desde que eu fiz aquela jornada dificílima até a sala de estudo. Eu aprendi muito desde então, mas, ainda assim é fascinante aprender coisas novas durante o dia. O que ele tá fazendo, hein? Ele tá murmurando algo e se concentrando ao máximo. Então o seu pai vai demonstrar sua magia. Eu me pergunto qual tipo de fenômeno mágico ele vai provocar? Isso vai ser algo magnífico. E por fim, totalmente confiante, ele se prepara com força total. E, não acontece nada. O que foi isso? E aí, Artie, o seu papai é incrível. Você não acha? Aquilo tudo foi para isso? 3 minutos de extrema concentração para fazer algo que poderia ser feito com muito menos esforço físico? Você tá assistindo seu pai, né, Artie? E assim aconteceu. Eu descobri muito cedo que meu pai é um fortalecedor e eu me pergunto o que eu vou ser quando despertar? Ai ai, eu vou para a sala de livros de novo, mas espera, o que é isso? Parece um abismo. Bem, vamos lá sem medo. Parece que alguém precisa de uma soneca, hein, Artie? Mamãe, livros. Agora não, querido. Você sabe que é hora de nanar, talvez mais tarde, viu? Tá bom, sem chance. Por favor, mamãe, livros. Eita, tá. Você pode brincar um pouquinho na sala de estudos, isso não foi vergonhoso. Um grande guerreiro deve utilizar toda a hora de arma que tiver. Um acidente acontece. A minha maior conquista, além de estar acumulado conhecimento desse mundo, é meu progresso em formar o meu núcleo de mana. Eu passei os últimos 2 anos movendo dezenas de milhares de pequenos fragmentos de mana dentro do meu corpo. Eu entendo porque leva até a adolescência para se formar naturalmente, vendo quão lentamente esses fragmentos se moviam até o centro do meu corpo. É um trabalho muito difícil, sem dúvidas, tanto para o meu corpo, quanto para minha mente. Mas esses 2 anos não foram em vão, eu tô quase lá, só mais um fragmento. Enquanto seus pais estavam fora de casa, a casa explode com a Artie dentro. Os dois são jogados para longe e cobertos pela explosão. Os seus pais saem com poucos machucados, porém, o mais preocupante era que o Artie estava na casa que explodiu. O rei vê isso e já vai correndo em meio às chamas para salvar o filho. Ele consegue entrar, passando pelos escombros e lá ele consegue ver a visão que ele teve fazendo ele se ajoelhar. Ai 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 Artie, você só pode estar brincando comigo. O que aconteceu, querido? Ele ainda nem completou 3 anos, mas ele já consegue fazer tudo isso? Nossa, eu tô me sentindo ótimo. Então essa que é a sensação de ter um núcleo de mana?
Até mesmo as árvores parecem mais verdes. Eita, o que aconteceu com as árvores? Não, não, peraí, espera só um minuto. O que diabos aconteceu aqui? A gente foi atacado? Quem ousou destruir a casa de um rei? Então, um ano se passa. Bem, tirando o fato de termos que reconstruir a casa, muita coisa aconteceu no último ano. A minha mãe até tá me ensinando a ler e escrever, e eu também tô aprendendo o básico de manipulação de mana e fortalecimento. De início, já que meu corpo é pequenininho, a gente só fazia exercício básico, sem lutar. Não faz muito tempo desde que meu pai disse que ficaria tudo bem se eu praticar a sério, com a espada de madeira que ele me deu no meu aniversário de 3 anos. Ué? Será que tem alguém me chamando? E aí, campeão, como você tá? É hora de treinar, viu? Eu tô com essa espada. Então vamos lá. Do nada assim? Agora lembre-se bem do que eu te ensinei. Sincronize o fluxo de mana com sua respiração. Eu me pergunto se a maioria das crianças de 4 anos consegue entender instruções tão abstratas. Mas bem, vamos lá. Aqui vou eu. Os dois então começam uma sequência de ataques ali. Vamos lá, Arthur. Você consegue. Vai. Ele não vai me deixar descansar até que eu faça isso. Eu tenho pouco tempo até a hora da janta. Então Art se concentra e quebra a defesa do rei facilmente. Galera, estou testando esse formato mais direto do texto, sem identificar quem está falando, apenas passando para vocês basicamente o texto e a fala de cada um. Comparado ao formato da narração de Overgeared, vocês preferem algo mais direto como esse manual, ou mais dinâmico como Overgeared? Pessoal, quem quiser doar, qualquer Pix é bem-vindo. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso, tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like. Isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap. Um tempo depois, enquanto ele está meditando, ele fala que naquele mundo o poder é medido pela cor do seu núcleo de mana. Então ele fala que o núcleo de mana começa completamente preto devido ao sangue e às outras impurezas misturadas com as partículas de mana, formando o núcleo de mana, e ele fala que o núcleo se torna mais puro conforme as impurezas são filtradas com o passar do tempo. Ele fala que a ordem é preto, vermelho, laranja, amarelo, prata e branco. Então ele fala que cada estágio é dividido por 3 tons, sendo eles escuro, sólido e claro, e ele fala que quanto mais claro o núcleo de mana é, mais puro ele seria, é claro, mais poder ele terá. Nisso, sua mãe interrompe ele, chamando-o para jantar. Já na mesa, ele fica se perguntando se um bebê não pode ter um tempo a sós por ali, pois como ele vai aprender algo desse jeito? Nisso, o rei fala com a sua esposa, dizendo que acha que é hora de Arthur ter um mentor apropriado, e Alice fala para o rei que o garoto tem apenas 4 anos, dizendo que, além disso, ele disse que seria capaz de ensiná-lo. Ele fala que é exatamente isso, porém ele nunca pensou que o seu filho seria um prodígio em manipulação de mana com apenas 4 anos, e ele fala que está restringindo todo o grande potencial que o garoto tem. Mas ela fala que não vai permitir que seu filho deixe aquela casa para ir para uma cidade que está a centenas de quilômetros de distância. Então ele fala que Shiros não é qualquer cidade, ele vai certificar-se de que seu amigo tome conta dele. Nisso, Arthur começa a ficar de saco cheio com aquela discussão e os dois começam a olhar para ele. Nisso, Rei fala que Arthur também pode opinar, perguntando se o garoto quer ir para uma cidade grande e aprender com um professor de verdade, mas então o garoto fica surpreso por seus pais estarem deixando decidir, perguntando se isso não é pedir demais para alguém que só tem 4 anos. Mas então Arthur pergunta se tem como seu pai e sua mãe irem juntos para conhecerem o professor. Eles começam a se olhar sem jeito e Arthur começa a se perguntar se disse algo errado, perguntando se sua frase foi muito complexa. Então eles começam a rir, falando que realmente não pensaram em irem todos juntos. Ela fala que vai se sentir melhor com tudo isso se ela estiver lá quando ele for testado e encontrar os seus professores. O pai dele fala que parece que todos estão indo para a cidade de Shiros e Arthur diz que simplesmente ficou assustado ao ver seus pais se preparando para a jornada de 3 semanas. Um tempo depois, enquanto lia, ele pensa que já viu aquilo em algum lugar, mas enquanto ele lê, sua mãe toma o livro dele,
falando que ele tem que ir dormir, dizendo que eles vão partir bem cedo amanhã. Ele fica perguntando por que tão rápido e ela fala que entende ele, dizendo que também detesta fazer as coisas às pressas, mas alguns velhos amigos dela e do pai dele, os chifres gêmeos, estão indo para Shiros também e fala que eles irão levá-lo junto com eles. Fala que naquele momento o pai dele está com eles e assim ela simplesmente dá um beijinho na testa dele, falando que é melhor ela não pegá-lo lendo de novo. Ela diz que ele pode levar mais alguns livros durante a viagem, mandando dormir e assim ele concorda e fala que sabe que os chifres gêmeos estão na região há algum tempo e fala até que eles ajudaram a reconstruir aquela casa, que, pelo que sabe, a equipe consiste em 2 conjuradores e 3 fortalecedores, que isso pode ajudar com quaisquer problemas que eles possam ter. Ele comemora, pois finalmente vai sair daquela pacata e quieta vila para ver tudo que aquele mundo tem a lhe oferecer. Na manhã seguinte, eles saem de casa e vão rapidamente se encontrar com o grupo dos chifres gêmeos. Chegando lá, o pai dele corre para apresentar o seu filho a todos eles. Ele logo pede para o garoto se apresentar. Ele se apresenta todo formalzinho, falando ser Arthur Levin e agradece a eles por acompanhá-los até Shiros. Um deles fica surpreso por tais modos da criança, perguntando se o rei tem certeza que é pai dele. Aquele Adam Cranks, uma outra mulher agarra ele, falando que ele é muito fofo, mandando-o agradecer por se parecer mais com a mãe dele, aquela é a Angela Rose. Arthur fica se perguntando o que está acontecendo, pois ele não consegue respirar no meio daquelas melancias gigantes. O outro chega, falando que Angela está machucando o garoto, pegando-o, e aquele cara é basicamente um gigante, e ele é Durden Walker. Assim que ele larga o garoto no chão, Arthur só consegue pensar que ele é quase um daqueles cachorros enormes e peludos. Ele olha para a última integrante e ela é Jasmine Flamesvort. A garota simplesmente acena para Arthur e sai toda tímida. Alguém manda ele não se preocupar, pois ela só precisa se acostumar com ele. A mulher se apresenta para ele como Ellen Charles. O pai dele fala que agora que todos se apresentaram, eles devem se preparar para partir e assim eles adentram a carroça. Com todos prontos, eles seguem em caminho. Arthur fica maravilhado olhando a vista enquanto eles vão embora. Durante a jornada, eles saem para a caçada e voltam com carne. Já na janta, Arthur parece bastante bolado e ela pergunta como ele está, perguntando se ele está cansado. Ela fala que tá tudo bem ele estar cansado, pois é a primeira vez dele saindo em uma viagem daquela forma e ele concorda com ela, mas fala que com certeza somente nessa vida. Allen fala que o pai dele veio quase que a viagem inteira se gabando e questiona se esse garoto realmente é o mago gênio, perguntando se ele realmente despertou há um ano atrás. Ele começa a puxar assunto com ela. Enquanto isso, Adam nota os dois conversando e fala com o rei que tem que se exercitar um pouco antes de dormir e comenta que ele disse que vem treinando seu filho desde então. Pergunta se poderia brincar um pouco com o garoto, mas Arthur logo manda ele se exercitar por ele mesmo. Então o rei fala que tá tudo bem, mas manda ele ter cuidado, pois eles acabaram de sair de fortalecimento básico de mana para treinamento de combate. Então Adam vai e pega o garoto e Arthur fala que crianças normais da sua idade mal seriam capazes de subir um lance de escada, mas naquele momento, dos que estão ali, ninguém acha fora do comum o garoto lutar. Então ele fica cara a cara com Adam e ele pergunta para a criança se ele tá pronto. Arthur começa a balançar aquela espadinha dele. Adam, por sua vez, pergunta se ele sabe como fortalecer a sua arma, chamando-o de garoto gênio, debochando do menino, e então ele começa a ficar bastante animado para partir para cima do garoto. Arthur tenta usar a sua telepatia de pai e filho para sair daquela enrascada, falando que o ruivo está querendo seu sangue, pedindo para seu pai lhe tirar dessa bagunça, porém seu pai só consegue torcer por ele e ele pensa que vai ser inútil e se concentra para ir para cima de Adam. Ele então incorpora tudo o que sabe da vida passada e circula a mana por todos os seus membros, partindo para cima de Adam. Ele até acha que vai ser fácil defender, porém Arthur some da sua frente e aparece atrás dele, deixando Adam surpreso, mas quando ele ia atacar, ele acaba escorregando e pensa que é uma merda ter esse corpo infantil. Adam, por sua vez, percebe isso e consegue sair da frente logo após ataca o garoto ferozmente, mas Arthur consegue sair da frente se esquivando e então simplesmente dá uma cabeçada na lateral das costelas dele, jogando-o para o lado.
Mas antes de cair, ele apoia sua mão no chão e tenta dar um chute em Arthur, mas o garoto consegue novamente desviar rapidamente. Mas quando ele vira seus olhos para Adam, ele está na sua frente, preparando o ataque com o seu bastão. Ele balança ele de lado a lado e tenta acertar o garoto, mas Arthur consegue parar aquele ataque com a sua espadinha e pensa que naquele momento a terceira lei de Newton veio em sua mente. Para toda ação existe uma reação igual e oposta. Assim, ele consegue lançar Adam para trás, mas é jogado longe e ele pensa que com certeza aquela força oposta machuca. Ele fica todo ralado com a queda, mas Durden vai até Adam e dá-lhe um tapa nele, falando que ele bateu muito forte. Adam fala para Rei que não ensinou a lutar o caralho e pergunta que tipo de treinamento infernal lhe fez o garoto passar para criar aquele pequeno monstro. Nisso, Rei até fica com vergonha, mas fala que não ensinou aquilo para o garoto. A mãe dele pergunta para Arthur se é isso que ele vem estudando e ele fala que aprendeu isso assistindo a seu pai e lendo alguns livros. Adam com certeza não acredita, mas fala que tanto faz e que ele ainda vai lhe ensinar algumas dessas técnicas de movimento que ele usou agora há pouco. Nisso, o garoto explica tudo para ele, dizendo que ele só tem que cruzar a sua perna de apoio sobre a outra perna e disparar mana enquanto ele deixa seu corpo quase cair, e assim ele continua explicando cada vez mais. Mas Jasmine não consegue acompanhar nem um pouco e ele fala que ela tá quase lá ou algo assim. Adam também não parece estar indo muito bem, batendo sua cabeça na parede. Ele sabe que muitos dias se passaram desde que eles começaram a sua jornada para a cidade Shiros. Durante aquele tempo, seu aniversário também passou. Ele se lembra de Jasmine dando um presente para ele pelo seu aniversário e pelas lições. O garoto fala que o treinamento de Adam, Ellen e do seu pai continuaram com um progresso até decente, mas para sua surpresa, Jasmine já conseguiu aprender algumas técnicas com sucesso. Ele pensa que ainda está surpreso pelo fato de que Jasmine foi capaz de entender tão rápido as suas instruções, especialmente enquanto aprendia o passo falso. Um tempo depois, eles se preparam para seguir viagem. Sua mãe chama ele. Em um certo momento, enquanto eles estão numa estrada, lagartos verdes começam a se aproximar e Adam fala com o garoto, dizendo que ainda se lembra de como o pai dele colocava eles em todos os tipos de problema. Mas Ellen fala que tem certeza de que Rei não era o único que causava problemas, falando que teve uma vez em que ele acidentalmente colocou alguma coisa na comida. Porém, Adam começa a disfarçar, falando que aquilo era apenas um pequeno roedor. Enquanto eles estão brincando, Arthur pergunta para sua mãe se ela está bem e ela fala que está apenas um pouco cansada, dizendo que vai ficar bem. Nisso, o garoto fica um pouco apreensivo e começa a ler para se distrair, mas então ele começa a sentir um pouco de calafrio e, quando olha para o lado, ele sente Jasmine querendo que ele lhe ensine ainda mais. Mas então, quando ele volta a ler, a carroça começa a balançar e eles perguntam o que está acontecendo. Ellen fala que são bandidos, mandando eles se prepararem para o combate. Nisso, Angela começa a proferir uma magia para proteger eles. Alice se coloca na frente de Arthur para proteger o garoto das flechas, então com aquela magia eles conseguem refletir todas elas. Jasmine e Rei pulam para fora e se colocam a postos para lutar. Ellen, por sua vez, mesmo com algumas flechas em seu corpo, consegue tirar elas da sua carne e pular para fora da carroça, se preparando para atacar os inimigos. Arthur pensa que a situação está muito ruim, pois eles estão completamente cercados. Os bandidos começam a se aproximar e o líder deles bate com seu machado na terra, falando que conseguiram uma boa caça, dizendo que eles devem deixar apenas as mulheres e as crianças vivas, mandando eles tentarem não deixar cicatrizes, afinal, mercadorias danificadas valem muito menos. Arthur logo pensa que parece que ele tem vivido em uma bolha por muito tempo. Ele fala que quase se esqueceu que qualquer mundo tem a sua parcela de sujeira, como aquele cara. Então ele começa a pensar sobre o que ele diz sobre danificar mercadorias e logo pega sua espadinha, se preparando para partir para cima daquele homem. Sua mãe nota aquilo, segurando o garoto e mandando ele não se preocupar, pois ela está ali. Ele fica um pouco mais calmo. Nisso, os bandidos começam a lançar flechas novamente e Durden manda todos se juntarem e se protegerem, ativam a parede de terra em volta da carruagem, mas as flechas continuam vindo. Angela, por sua vez, usa sua magia para proteger a carruagem. Os bandidos começam a descer para perto deles.
Elen até tenta acertá-los com suas flechas, mas o líder dos bandidos consegue defletir todos os ataques dela. Rei vai diretamente para dentro da linha dos homens onde eles estão atirando as flechas e começa a derrotar um por um, mas enquanto ele estava ocupado com um deles, um outro aparece nas costas dele tentando acertá-lo com sua espada. Elen rapidamente consegue matar ele. Lá embaixo, vários mercenários continuam se aproximando da carruagem. Jasmine vai matando eles junto de Adam. Eles continuam fazendo massacre até que um deles tenta acertar Adam com uma arma pesada, mas ele consegue desviar rapidamente e atinge a cabeça daquele homem. Jasmine continua usando movimentos ágeis para matar todos eles até que vê um homem utilizando um chicote que tenta acertá-la. Ela consegue esquivar, porém um homem que estava junto dela tem suas pernas decepadas e aquele homem manda ela parar de resistir, pois ele vai treinar ela tão bem que ela vai implorar para ficar com ele depois. Ela fica cada vez mais bolada com isso, desviando de todos os ataques do chicote dele, mas ela começa a ser atingida superficialmente. Arthur pensa que ela está em desvantagem por causa do alcance do adversário e ele se pergunta se tem como ajudá-la, pois um lutador é uma coisa, mas ele se questiona se tem alguma chance contra um adulto fortalecedor com aquele corpo. Enquanto ele continua pensando, a carruagem é atingida lateralmente. Quando eles olham, é o pai dele quem está sendo atingido. Arthur logo se vira para ver quem lançou ele ali e nota que é o líder dos bandidos. Então, Art fala que sua mãe tem que curar o pai dele rápido, mas ele pensa que tem algo errado com sua mãe. Então, ela começa a chorar, falando que não pode curá-lo, e ele se pergunta por que ela não está curando seu pai. Então, ele fala que está tudo bem, pois os ferimentos não ameaçam sua vida, e diz que é melhor ela não se preocupar e fazer o seu melhor. Então, ele fala para Art, mandando-o escutar com atenção, dizendo que depois que a mãe dele usar o feitiço de cura, os caras maus irão atrás dela e ele vai ser capaz de enfrentar o líder, mas não se ele tiver que se preocupar em proteger os dois. Ele manda o garoto levar a mãe dele pela trilha que eles vieram e não parar. Mas então o garoto pergunta o que seu pai está falando, dizendo que não vai deixá-lo para trás, pois ele pode lutar e seu pai sabe disso. Então, ele começa a rir, falando para o garoto lhe escutar e diz que sabe que o menino pode lutar e é por isso que ele está confiando a mãe dele a ele, mandando-o protegê-la e proteger o bebê que está dentro dela. Então, tudo o que ele passou ao lado de sua mãe, todas as reações dela, começam a fazer sentido. Seu pai fala que planejava contar a ele quando eles estivessem em Shiros, mas tudo isso está acontecendo muito rápido. Assim, Arthur toca na mão de seu pai, prometendo a ele que vai proteger sua mãe. E nisso, seu pai manda ele se preparar, pois eles têm 4 magos do lado deles. Assim que o líder dos bandidos vê que eles têm uma curandeira, ele manda seus homens não deixá-lo escapar. Arthur começa a correr com sua mãe, pedindo para seu pai não morrer, e Adam pede para eles chegarem perto dele rapidamente. Mas um dos bandidos começa a ir para cima dele, e nisso Adam entra na frente, falando que vai segurá-lo e manda os dois fugirem. Então, um dos bandidos começa a mirar neles com sua flecha e Arthur sente aquela intenção assassina. Então, quando ele lança a flecha, o garoto consegue rebater ela no mesmo instante, mas com isso sua espadinha acaba se quebrando. O bandido pergunta como diabos o garoto fez aquilo, mas Ellen acaba atingindo ele antes do cara saber o que aconteceu. Então, ela manda Arthur continuar correndo e não parar, mas nisso ele pensa que alguma coisa está errada, pois eram para ter 4 magos, mas ele consegue contar apenas 3 em batalha e fica se perguntando onde está o último. Nesse instante, o líder Greta manda Damian esquecer o plano, mandando eles não deixarem ninguém escapar vivo. Arthur questiona com quem ele está falando, mas logo nota uma magia de água sendo formada atrás dele e pensa que a situação está bem ruim. Quando ele olha no topo de um morro, o mago está conjurando aquela magia e joga-a em cima do garoto. Ele pensa que, mesmo se desviar usando mana, sua mãe não vai ser rápido o suficiente. No instante em que a bola estava se aproximando dele, ele toma uma medida desesperada, então para e pede desculpas mentalmente para sua mãe pelas feridas, jogando-a longe e sendo atingido pela magia. Ele fala que sabia que se não conseguisse, deveria pelo menos levar o mago com ele. O garoto lança uma das suas armas por dentro da magia até a perna do mago e começa a puxá-lo enquanto cai, pensando que deve torcer para o fio de mana aguentar.
E nisso, ele começa a arrastar o mago até que ele chega na beirada, mas o mago consegue se segurar. Então, fica por um triz até que a pedra se quebra e os dois caem lá embaixo. Durden até tenta usar sua magia para criar uma mão de pedra e pegar a arte na queda, porém o garoto já sabe que não vai conseguir ser resgatado e pensa que, pelo menos, todos ficarão bem. Mas mesmo assim, ele começa a chorar, pensando que sempre quis ser irmão mais velho. E nisso, Arthur acorda como Rei Grey novamente. Então, vai até um salão e um homem já idoso fica surpreso ao vê-lo. Ele fala que o conselho, aqueles que realmente governam o país, gerenciando a política e a economia, e ele diz que em um mundo repleto de problemas, como diminuição de natalidade e recursos limitados, as guerras foram substituídas por duelos e exércitos, substituídos por reis, e Grey era um deles. Aquele homem velho fala que está admirando seu trabalho como sempre e ele diz que, apesar de ser muito gratificante fazer parte do conselho, não vai mentir e dizer que não tem inveja da fama e glória que os reis recebem das vitórias. Ele pergunta por que Rei foi fazer aquela visita inesperada. Então, Grey tira do pescoço o cordão com a medalha que estava usando e simplesmente fala que está se aposentando. Marlon fica surpreso com isso e ele diz que levou sua vida inteira para se tornar o mais forte, mas pergunta para que isso, fama ou glória? Ele fala que ainda era um órfão quando todos que ele amava foram embora e diz que desistiria de tudo que teve naquela vida por uma chance de voltar a Sherry e ver todos novamente. Um tempo depois, ele acorda se perguntando onde está e como está vivo, mas nisso começa a sentir dor e, ao olhar para o lado, vê aquele mago completamente morto e retorcido. Então, começa a vomitar e, após colocar tudo para fora, ele pega no sono novamente. Acorda um tempo depois com uma folha caindo em seu rosto e, assim, olha para o lado e vê algumas frutas que poderia comer e também acha água para beber, ficando grato pela refeição. Então, ele volta a dormir e, um tempo depois, acorda novamente e tenta se levantar, mas não consegue. Então, ele volta a tentar reunir mana em seu corpo, se fortalecendo e, assim, se levantando. Quando ele fica em pé, olha para aquele corpo e resolve simplesmente pegar a faca que estava nele para levar consigo. Então, ele pensa que sobreviveu àquela queda gigantesca e se pergunta quanto tempo se passou e onde está. Mas então, ele decide parar com as perguntas, pois tem que seguir em frente. Mas então, ele ouve uma voz perguntando se ele acordou e fica surpreso com isso. Automaticamente, a primeira reação dele é se esconder e fica com medo que tenha sido aquele cadáver quem está falando. Mas a voz volta a perguntar como está o corpo dele. Então, ele começa a pensar consigo mesmo que jura por Deus que, se aquilo levantar, ele vai sair correndo. Com muito medo, ele chega perto do cadáver, mas a voz começa a rir e manda ele não se preocupar, pois o cadáver não vai levantar. Se esse é o medo dele, isso deixa mais calmo, mas ainda assim volta a se preocupar, pois ele não pode simplesmente confiar em uma voz desconhecida, não importa o quão suave e digna ela pareça. Então, ele começa a perguntar quem é a pessoa e questiona se foi ela quem lhe salvou, apontando sua faca para a frente. Mas quem foge é apenas um coelho e a voz volta a falar, dizendo sim para a segunda pergunta dele e fala que, quanto à primeira, ele descobrirá assim que chegar em sua residência. Ele fala que ela parece bastante confiante de que ele vai tentar encontrá-la, mas a voz diz que é a única capaz de levá-lo de volta para casa a partir daquele lugar. Então, ele começa a pensar na sua casa, falando sobre Rei e Alice e o chifre gêmeo, e até se pergunta sobre seu irmãozinho, questionando se eles estão bem e se chegaram a Shiros com segurança. Ele volta a falar com a voz dessa vez um pouco mais educada perguntando se pode incomodar ela com as instruções para lhe agraciar com a sua presença. Então ela começa a rir falando que ele entende bem rápido, mas também fala que ele é um pouco rude ao se referir a uma dama como senhor, mas ela também fala que o sentimento está ali, então vai lhe ajudar. Mas no meio das falas, ela acaba falando seu nome e ele fica se perguntando como ela sabe o nome dele, por ele nem ter tanto tempo para pensar nisso. Afinal, a voz fala que vai lhe mostrar, encantando-o com magia e fazendo-lhe sofrer. Recebendo as informações, ele começa a ter visões de tudo o que precisa saber e a voz fala que recomenda a ele partir imediatamente, pois vai ser muito mais seguro viajar assim enquanto ainda está claro. E após um tempo, ele fala que,
Como a condição do seu corpo melhorou gradualmente, deixando apenas algumas dores, ele não pode deixar de pensar que tipo de magia ela usou para lhe salvar na queda e como ela poderia saber que eles estavam caindo, e por que ela salvou apenas ele. E ele fala que quanto mais ele tentava chegar a uma explicação, mais perguntas ele parecia ter. Mas nisso, ele começa a ouvir um barulho e começa a torcer para ser o que ele acha que é. Então ele encontra um rio, tirando toda a sua roupa e se jogando na água. Enquanto ele está tomando banho tranquilo, lavando sua roupa, a voz fala que ele está num momento agradavelmente despreocupado e, ao ouvir ela falando, ele fica preocupado e tampa sua pitoquinha, mas ela manda ele não se preocupar, pois não há muito o que ver. E após tomar esse soco no estômago, ele começa a vestir e pensa que são apenas palavras e um rei deve permanecer calmo e imperturbável. Então a voz volta a falar, pedindo desculpas por assustar ele, mandando ele não fazer beicinho, e ele continua pensando que aquele corpo é apenas subdesenvolvido e isso é tudo, e por isso não tinha muito o que ver. E um tempo depois, ele continua seguindo e fala que, desde que caiu do lado leste da montanha, ele deve estar perto do domínio dos elfos, mas ele não vê nenhum rastro do nevoeiro pelo qual a floresta de Alshid é conhecida. E ele fala que seu medo de atravessar as clareiras devido à presença dos animais foi sufocado pelo fato de que apenas pequenos animais pareciam estar presentes, mas ele fala que está surpreso que não tenha visto besta de manos com quão rico de mana é aquele lugar. Ele fala que é lamentável que ele não possa ficar e absorver um pouco de mana, mas ele deveria se apressar, pois ele precisa voltar para os seus pais, pois com a sua mãe grávida, o estresse da sua morte em potencial pode prejudicar o bebê dentro dela. Mas ele pensa que isso depende se eles ainda estão vivos. Então, um tempo depois, a voz volta a falar com ele, falando que está feliz que ele tenha conseguido chegar até ali em segurança. E ao ver um amontoado de rochas na sua frente, ele tenta falar com ela, achando que é a voz, porém ela fala que, por mais interessante que seja, ela não é um aglomerado de rochas consciente. Então fala que ele vai lhe encontrar dentro daquela fenda e, nisso, o garoto vê uma luz ciano saindo lá de dentro, se prepara e entra, falando para seu pai e sua mãe que em breve estará em casa. Enquanto ele adentra com cuidado aquela caverna, a voz manda ele tomar cuidado aonde pesa, então ele simplesmente desce direto, caindo, mas a magia da voz consegue amortecer a queda dele. Então ele cai em segurança e pensa que um aviso que ele iria cair 2 andares teria sido ótimo. Mas nisso, ele olha para frente e começa a perguntar o que é aquilo, ficando cara a cara com um monstro gigantesco, bastante intimidador, e ele volta a ficar com muito medo. E a voz, por sua vez, fala que eles finalmente se conheceram. Então aquele ser se levanta e começa a andar na direção do garoto e fala que insetos vão entrar na boca dele se ela continuar aberta daquele jeito. E nisso, ele se aproxima, estendendo a mão para cima do garoto, e ele fica com muito medo, mas acaba que ele dá a mão gentilmente para ele, que fala que vai demorar um tempinho para ele abrir um portal dimensional forte o suficiente para lhe teletransportar para casa e fala que há plantas especiais capazes de nutrir ele por ali, então ele vai poder comer. E nisso, o garoto agradece a ela, olhando em volta e escolhendo uma fruta, falando que isso parece ser bom. E quando ele olha para a fruta, ele vê o reflexo do seu próprio rosto desnutrido e então se lembra da sua família, balançando a cabeça e pensa que deve comer. Mas então aquele cavaleiro aparece atrás dele, apontando para o garoto, falando que o gosto daquela é melhor, e ele se assusta com aquilo, mas acaba pegando a fruta que ele indicou. E nisso, os dois se sentam lado a lado para comer e Arthur fala que ele pode estar sendo um pouco indelicado, pois ele lhe disse que era mulher, mas questiona se há alguma maneira melhor de lhe chamar. Então ele fala que seu nome é Sylvia e Arthur pergunta se tem algum problema se ele lhe fizer algumas perguntas. E Sylvia pede para ele ir em frente, mas fala que talvez ela não seja capaz de responder tudo. E ele fala que seu medo inicial pela aparência de Sylvia lentamente sumiu e ele começou a fazer todas as perguntas que estavam na sua cabeça desde que ele acordou após a queda. Ele questiona que lugar é esse e por que ela está sozinha? E de onde ela veio? E também como ela conseguiu aquela ferida? E por último, por que ela lhe salvou? E ela fala que a primeira pergunta dele é fácil, falando que aquele lugar é uma área estreita que reside entre a clareira das bestas e a floresta de Shirus. Então ela fala que ninguém sabe daquele lugar porque ela esteve afastando todos que chegavam perto, embora sejam casos raros, e ele, Arthur,
é o primeiro a entrar naquele domínio. Então o garoto fala que ela pode lhe chamar de Arte e fala que a sua família inteira lhe chama de Arte, dizendo que é uma abreviação de Arthur. Então ela fala que vai chamá-lo disso e fala que, para a segunda pergunta, ela está sozinha porque não tem mais ninguém e ela fala que tem muitos inimigos que desejam desesperadamente algo que ela tem. E nisso, o garoto fica apreensivo e ela fala que acabou ganhando aquela ferida em sua última batalha, pouco antes de conseguir escapar. E nisso, ela passa para a pergunta sobre por que ela lhe salvou e fala que talvez tenha sido tocada pela coragem e sacrifício dele, ou talvez porque simplesmente estava muito solitária e fala que ela mesma não entende o porquê, mas então pede desculpas para a Arte, falando que vai se retirar por hora, dizendo que sua ferida dói e ela tem que estar em boa condição para trabalhar no portal dimensional amanhã. E nisso, o garoto simplesmente dá boa noite para ela e pensa que é assim que a figura assustadora que vestia a armadura negra foi embora. Ele não pode deixar de pensar no quão solitária ela parecia. Então ela fala que quase se esqueceu, dizendo que sua visão é incapaz de alcançar onde eles foram, mas a família e amigos dele estão seguros e ela fala somente para o caso dele não ter certeza. E nisso, ao ouvir que eles estão seguros, o garoto começa a chorar emocionado, então agradece a Sylvia por isso. Durante o tempo que o garoto esteve lá, ele treinou e se divertiu bastante com Sylvia, e ele fala que os dois passaram horas falando sobre todo tipo de coisa quando ela não estava preparando o portal. Ele fala que aquelas horas se tornaram dias e aqueles dias se tornaram semanas, onde eles gastavam cada momento na companhia um do outro. Embora Sylvia nunca falasse sobre sua própria vida, ele lentamente começou a entender que tipo de pessoa esse ser misterioso era. Logo após ele treinar sua mana, ele abre os olhos e vê Sylvia cuidando das frutinhas e pensa que Sylvia era a personificação da frase "Não julgue um livro pela capa". Ele fala que, ao contrário da impressão que sua aparência traumatizante causava, ela era bondosa, gentil, paciente e amena. Então, ela pergunta se ele já jantou, falando que as frutas que ela está segurando são particularmente saborosas e dificilmente crescem em outro lugar. Nisso, ela entrega as frutas para ele e pensa que ela lhe lembrava sua mãe quando era gentil e bondosa, mas ela também lhe repreendia duramente quando ele estava errado. Ele fala que acabou de lembrar de algo desagradável, então ele diz que teve uma vez que expressou seu rancor em relação aos bandidos, e ele fala que eles mereciam mortes horríveis. Se algum deles estiver saído vivo, ele vai caçá-los. Mas nisso, ela simplesmente dá um peteleco na cabeça do garoto, jogando-o para trás, e então ele pergunta o que foi aquilo. Ela fala que, possivelmente, ele não está errado em relação a esses bandidos merecerem a morte, e ela diz que escolheu não salvar o mago que caiu junto com ele pelo mesmo motivo. Então, ele pergunta por que ela lhe bateu, e ela fala que, no entanto, deixar o coração dele ser consumido pelo ódio e vingança daquele jeito só vai machucar ele mesmo. Ao invés disso, ele deve se orgulhar de estar vivo e continuar sempre seguindo em frente. Ela fala que ele vai passar por infortúnios novamente, mas ele não deve deixar a tristeza e o ódio correrem em sua mente, ele deve aprender com eles e encarar o futuro com um sorriso. Somente assim ele será realmente vitorioso. Após isso, ela pergunta se bateu nele muito forte, questionando-se se ainda dói. Então, ele fala que ser ensinado sobre a moral e a vida por uma figura que parecia ser a epítome do mal, por algum estranho motivo, lhe afetou profundamente. Nisso, ela começa a chamar por Arthur, perguntando por que ele não come a fruta, questionando se tem algo errado. Ele fala que está bem, então começa a comer, mas nisso ele olha para Sylvia, falando que o ferimento dela parece estar ficando pior. Ela manda ele não se preocupar, pois aquele ferimento infecciona de tempo em tempo. Então, ele pergunta se é realmente esse o caso, e ela fala que, além disso, ela vem planejando lhe perguntar, pois é de seu entendimento que os humanos geralmente despertam por volta dos 12 ou 13 anos. Ele questiona como ele formou o núcleo de mana já sendo considerado hábil a utilizar mana de forma mais eficiente que muitos magos completos. Então, ele fala que seus pais lhe disseram que ele é um gênio, e ela fala que, então, ele possivelmente será capaz de aprender aquilo. Ele questiona sobre o que ele aprenderia, e ela fala que é meditar e absorver a mana enquanto está se movimentando. E se ele for bom o bastante enquanto estiver até mesmo batalhando. Nisso,
o garoto pergunta como ela está fazendo aquilo, e ela fala que humanos têm uma mentalidade muito linear em relação à mana, e ele apenas deve começar com pequenos movimentos impensados e fazer seu caminho até aquele ponto. Nisso, o garoto começa a fazer isso, mas então ele não consegue e fala que é mais fácil falar do que fazer. Então, ela fala que bestas de mana aprendem a fazer isso naturalmente, mas como humanos geralmente despertam muito depois, seus corpos não são capazes de fazer essa espécie de multitarefa. Ela fala que, considerando que esse último fato não se aplica a ele, se ele praticar duro bastante, ele pode ser capaz de conseguir. Nisso, o garoto solta um sorrisinho, falando que vai fazer o seu melhor. Então, ela fala que é assim que ele deveria. E nisso, eles começam a treinar, e Arthur tenta pegar sua mana enquanto se move, porém ele simplesmente escorrega e cai de costas. Ele fala que praticar essa habilidade até o seu máximo significava essencialmente ser capaz de lutar proficientemente enquanto mantém constantemente o fluxo interno de mana. Nisso, ele começa a suar bastante enquanto coloca em prática, e ele começa a conseguir utilizar a esgrima enquanto mantém o fluxo de mana e pensa que não pode ser, falando para Sylvia que conseguiu. Mas então, quando ele olha para trás, Sylvia estava caída no chão, e ele fica desesperado com aquela cena e grita por ela. Ele começa a se aproximar, perguntando o que aconteceu, mas quando chega muito perto, ele pisa numa poça de sangue e começa a pedir para Sylvia aguentar firme e tenta puxá-la usando sua mana, porém ele não consegue quase nada e pensa que o problema é a ferida dela, se perguntando por que ela está piorando tão rápido. Nisso, ele olha para o portal e finalmente liga as coisas, pensando que não pode ser isso e questiona se é por isso que ela sempre parava para fazer o portal enquanto ele estava treinando. Ele percebe que a ferida dela está ficando pior porque ela está criando o portal para ele ir embora. Ela está fazendo tudo isso porque ele caiu ali, e ela fala para ele que está tudo bem. Mas ele pergunta como pode estar tudo bem quando ele está morrendo por sua causa. Então, ele fala que chorou por mais tempo do que gostaria de admitir, e pela primeira vez ele chorou como uma criança que é por fora. Então, Sylvia pergunta se ele já se acalmou, mas ele fala que não. E ela fala que eles não têm muito tempo juntos e que ela odiaria que ele fosse gasto com eles, culpando por causa disso. Ela lhe questiona como ele poderia não se culpar, já que ela está basicamente se sacrificando para que ele possa encontrar a sua família. Ela fala que ele está lhe fazendo um favor, lhe permitindo deixar essa caverna abandonada mais cedo. Ela fala sobre seu nome, dizendo que ele realmente não combina com essa sua forma, e pergunta se agora vai melhorar tirando aquela armadura de si, revelando asas lindas, assim como uma cor muito branca. Então, o dragão aparece na frente dele, falando que agora ela deve se parecer um pouco mais com uma Sylvia. Então, ele pergunta se ela é um dragão. Ela fala que sim, supondo que ela seja aquilo que os humanos chamam de dragão. Mas ela fala que agora que está nessa forma, eles têm pouco tempo para a conversa fiada, e ela fala que deve usar sua forma original para terminar aquele portal. Mas agora que seu disfarce se foi, eles em breve estarão vindo. Ele pergunta a eles quem e quem está vindo? Nisso, ela termina o portal e fala para Arthur lhe ouvir cuidadosamente, dizendo que tem algumas coisas que ela precisa dizer antes de se separarem. Nisso ele entrega um ovo para ele e ele fala que não era pesado, mas mesmo assim ele sentiu que mal poderia segurá-lo. E então Sylvia arranca uma de suas penas. Manda ele embrulhar o ovo nisso para ocultar a sua aura e ele questiona: o que é tudo isso? Mas ela pede para ele ter paciência com ela para mais uma coisa e ela simplesmente encosta seu nariz nele e faz as mãos dele começarem a brilhar. Ele recebe rapidamente algumas runas no seu braço e ela fala que com isso tudo será devidamente explicado na hora certa. E nisso ele olha para os olhos dela perguntando se está tudo bem. E ela fala que vai abrir o portal agora e que não teve tempo de fazer o portal levá-lo direto para sua casa, mas ele deve chegar em algum lugar próximo a humanos rápido. E ele questiona se vai ser assim, se está deixando ela. E nisso a caverna começa a desabar e ela protege ele com suas asas. Um ser chega ali falando com a Lady Sylvia, dizendo que aconselhou que ela parasse com aquela teimosia e se entregasse. E ele manda ela se render agora e talvez ele até mesmo cure a ferida dela. E nisso Art olha para aquilo, falando que ele parece com a forma anterior de Sylvia. E nisso aquele monstro fala que ela já lhe causou problemas o bastante, mas então ela usa um dos seus poderes,
ativando o que parece com o domínio de Jujutsu. Então ela fala com Art, dizendo que tem uma pequena confissão a fazer e fala que, verdade seja dita, ela intencionalmente prolongou o feitiço de teletransporte para que pudesse passar mais tempo com ele. Então ela fala que não vai pedir que ele lhe perdoe, mas que tem mais um pedido egoísta e pede para ele lhe chamar de vovó só daquela vez. Mas nisso ele começa a chorar, pedindo para ela apenas ir com ele, falando que não sabe o que ela fez, mas está tudo perdoado agora e eles podem sair dali juntos. Mas ela fala que ele já deve saber que ela não pode, então solta ele, dizendo adeus para Artes e jogando pelo portal. E ele começa a pedir para Sylvia não fazer isso e se lembra de chamá-la de vovó. E ela simplesmente agradece, chamando de sua criança. E nisso, ao passar pelo portal, ele aparece em outro lugar e fica desacreditado por não ver mais Sylvia perto dele. Então ele percebe que ela se foi e fala que nunca mais terá chance de vê-la novamente. E com isso ela começa a chorar e, após um longo tempo, ele fala que sua cabeça se inundou com memórias dos quase 4 meses que ele passou com Sylvia. E ele fala que foi um período que pareceu longo e curto ao mesmo tempo. E Sylvia ele tratou como seu próprio sangue, ensinando coisas que faltavam desde que ele veio para esse mundo. E com isso ele cai numa depressão profunda, porém ele começa a ouvir um barulho e pergunta o que está acontecendo. Mas então ele ouve a voz de Sylvia e ela começa a falar que está testando a comunicação, dando olá para a Arte, perguntando se ele está vivo. Ela fala que ali ela é Sylvia e se ele está escutando isso naquele momento, isso significa que ela mostrou que realmente é. Ele percebe que Sylvia deve ter lhe deixado mais uma mensagem mais cedo. Então ela fala que, por mais frustrante que possa ser, ele não está nem perto de estar pronto para saber toda a verdade e que o corpo dele é de um menino que mal tem 4 anos. Embora o núcleo de mana dele já tenha alcançado o estágio vermelho escuro, ele não é forte o bastante. E ela fala que, como um presente de despedida, ela infundiu seu único legado nele e o futuro desenvolvimento dele como mago dependerá de quão bem ele será capaz de utilizar o seu presente. Mas nisso ele fica perguntando quem pediu por presente, pois ele preferia ter ela do lado. E ela fala com ele, dizendo que pode imaginar o que ele talvez esteja sentindo naquele momento, tristeza, raiva e culpa. Mas ela manda ele se lembrar de que ele tem uma família para cuidar e um propósito a ser cumprido naquela vida. E ela fala que o único desejo dela para ele é que ele possa aproveitar as alegrias e a inocência da infância e que ele se torne um homem do qual ambos os pais e ela possam se orgulhar. E ela fala que, quando o núcleo de mana dele atravessar o estágio branco, ele vai lhe ouvir mais uma vez, e nesse exato momento, ela vai lhe explicar tudo. E ela fala então que, até lá, ela se despede dele, Rei Grey. Ele fica completamente abismado por ela saber a sua verdade. Então ele fala que perguntas continuarão lhe atormentando por um longo período depois que a voz de Sylvia desapareceu e ele pergunta há quanto tempo ela sabia sobre a sua identidade e como ela sabia. Apesar disso, uma coisa estava clara, ele fala que, se ele focar apenas em treinar sua mente por vingança, essa vida dificilmente seria diferente da sua vida passada. E ele fala que, por agora, ele só pode ir adiante, mas primeiro ele pergunta onde diabos está. E nisso ele junta sua mana e utiliza-a para correr rápido e subir em uma das árvores. Mas ele fala que, mesmo imbuído com mana, sua visão é limitada. Mas uma coisa estava clara, ele está no meio da floresta de Elshir. E nisso ele começa a saltar pelas árvores e fala que, mesmo mal sendo capaz de utilizar a rotação de mana que Sylvia lhe ensinou, ele é capaz de usar magia por muito mais tempo. No entanto, ele não pode evitar ficar maravilhado com como ele chegou ali em cima. E ele lembra que Sylvia disse que ele deveria ter sido enviado para perto de outros humanos, mas ele pensa que não importa, ele vai apenas continuar olhando os arredores. E ele percebe que está ficando bom nesse negócio de ficar pulando de galho em galho. Mas nisso ele ouve alguém gritando e percebe que isso soou como humano e ele vai lá ver o que está rolando. E finalmente acha os humanos, falando que espera que eles possam levar junto com eles. Mas então ele fica desconfiado e desce da árvore, chegando mais perto. Nisso ele coloca a mana no seu ouvido para escutar melhor. Então ele ouve alguém chorando e o outro alguém mandando calar a boca daquela garota. E nisso ela leva um tapa e Arthur fica surpreso.
Eles falam que vão se preparar para ir embora, que estão apenas alguns dias de distância para deixar essa maldita floresta. E um deles questiona seu chefe se elfas valem muito dinheiro e ele fala que ela ainda é uma criança, começando com um papo tudo errado, falando que ela deve valer muito dinheiro por conta disso. E enquanto Arthur ouve aquilo, ele fica muito puto, percebendo que são mercadores de escravo. E nisso ele vê uma garota elfa sendo carregada por ele. E ele fala que não faz ideia de como aqueles porcos conseguiram pôr as mãos naqueles cães de caça da floresta, mas ele sabia que pegar um deles seria sua melhor opção para sair da floresta. E bem quando aqueles mercadores de escravos, bem com a quantidade de merda que tem acontecido com ele ultimamente, parece que ele finalmente vai poder extravasar um pouco. E nisso ele pensa que, apesar do seu desejo de ir para casa, ele ainda precisa de um plano. E nisso ele começa a se mover pelas árvores e fala que o melhor curso de ação era lidar com aqueles mercadores de escravo primeiro. Mas ele fala que não atacou imediatamente, pois atacar os 4 de frente seria um suicídio, mesmo para ele. E nisso ele resolveu seguir e esperar bastante. Então ele fala que reuniu força para fazer o seu movimento quando eles abaixarem a guarda. Então ele pensa que está na hora e joga uma semente para os lobos, chamando a atenção deles. E nisso um dos bandidos manda o outro ir calar a boca daqueles cães. Então ele se levanta para ir e Arthur pensa que, sem uma arma, ele foi forçado a usar uma técnica da sua vida passada. E ele fala que é uma técnica que ele nem tinha certeza se funcionaria naquele mundo. E nisso ele se esgueira atrás daquele homem, aparecendo rapidamente sem dar chance dele reagir e parte para cima dele, degolando-o no pescoço. Então ele segura o homem, não deixando ele cair abruptamente, e pega a faca no meio das roupas dele, agradecendo pela arma. Então ele continua indo em frente, matando um por um. E um dos homens percebe que aqueles cães ficaram quietos e pergunta por que eles estão demorando para voltar. Então ele se levanta para ir atrás dos homens, mas Arthur joga um pedaço morto de alguma coisa na frente dele, fazendo-o se assustar, e pula nas costas do homem com a faca na garganta dele e assim corta-a. E ele pensa que, como esperado, lutar é mais difícil e cansativo naquele corpo. E ele pensa que deveria acabar com isso rapidamente enquanto os últimos 2 ainda estão dormindo. Mas nisso aquela garota que estava lá dentro começa a fazer barulho e chamar a atenção e ele pensa, por que logo agora isso está acontecendo? E nisso aqueles homens acordam e vão ver o que rolou. E como eles já estão alertas, o ataque de Arthur acaba não sendo efetivo e o homem consegue parar a espada dele, mas não por muito tempo, pois Arthur usa sua magia e corta os tendões dele. Ele sabe que 3 já foram enquanto um grita, o outro acaba ficando alerta indo ver o que está acontecendo, e ele manda ele tomar cuidado com aquele pirralho, pois ele é um mago. E nisso, o homem fica surpreso jogando a sua espada fora e fala que eles não querem acidentalmente matar esse ovo de ouro que acabou de aparecer na sua frente. Então, ele ativa a magia na sua mão e fala que talvez o garoto possa render mais do que a pequena elfa, e assim ele parte rapidamente para as costas de Arthur tentando acertar ele, mas o garoto consegue desviar. O homem, por sua vez, não para de atacar, porém Arthur joga algo na cara dele, impedindo seu ataque. O homem pergunta o que diabo está acontecendo, e Arthur usa sua lâmina jogando-a na direção dele, mas o homem consegue pegá-la rapidamente e cortar a linha de mana do garoto. Arthur pensa que agora deu ruim, e o homem pensa que ele tem alguns truques bonitinhos, partindo para cima dele e mandando o garoto pegar a sua arma. Então, Arthur percebe que ele é bem rápido, e o homem rapidamente consegue acertar ele, jogando Arthur para longe e tenta pegar o garoto, chamando ele de bolsa de ouro. Quando ele consegue agarrar o pé do garoto, ele manda ele apenas desistir, pois ele não pode fazer nada com aquele pequeno corpo. Arthur pensa que condensar mana no formato de uma espada parece funcionar de forma similar a uma de advento naquele mundo, e ele fala que se esse é o caso, magia de fogo também deve funcionar. Assim, ele tenta condensar magia de fogo no braço daquele homem, explodindo, e nisso o braço do bandido vai pro inferno. Ele começa a dar um showzinho, falando que o moleque está morto, mas então Arthur pega uma espada e se esconde na fumaça, enquanto o homem dá chilique, jurando Arthur de morte. Ele simplesmente ataca a garganta dele, matando o falastrão sem nem ele perceber, e aquele que ainda estava vivo, com os tendões cortados, começa a pedir para o garoto esperar e pedindo misericórdia.
Mas Arthur fala que ele tem certeza de que a garotinha disse a mesma coisa, então ele mata o último homem. Enquanto isso, a garota continua chorando dentro da carruagem, então ele pede para ela vir, falando que é seguro e que ela já pode voltar para casa. Nisso, ela começa a perguntar para que aquilo, e ele fala que tem coisas que uma criança não deveria ver, mas ela fala que ele também é criança. Mas ele apenas pede para ela não tirar a venda até ele deixar, e ela acaba concordando. Ele fala que eles já devem estar longe o bastante, tirando a venda dela e falando que ela pode olhar agora. Assim, após ver ele, a garota tenta agradecer, mas ele apenas fala que foi um prazer conhecê-la, querendo deixar a garota para trás. Mas nisso, ela agarra ele, pedindo para ele esperar, e o olhar dela dizia tudo o que ele precisava saber. Ele fala que ele também precisa voltar para casa e que aqueles caras maus não vão mais atrás dela. Ele também fala que, além disso, aquela floresta deveria ser segura para elfos, mas ela começa a balançar a cabeça, falando que não. Ela fala que as bestas só sentem medo dos adultos e que seus pais lhe disseram que crianças seriam comidas por cães de caça ou golem da floresta. Nisso, o garoto começa a ficar chateado e pergunta para ela se ela pelo menos sabe quanto tempo vai demorar para chegar até onde ela mora a partir dali, e ela fala que não sabe. E nisso, ele pede para ela esperar, falando que vai tentar conseguir alguns suprimentos para eles e que provavelmente a viagem não será tão longa. Nisso, a garota fica para trás e ele pensa que recuperou o que pôde para a viagem à frente. Ele fala que nenhum deles sabia quanto tempo levaria e que ele também tinha que pensar na viagem de volta. Ele pensa que é uma pena que eles não possam pegar a carruagem, mas talvez seja melhor desse jeito, pois usando aquela carruagem eles iriam se destacar como uma flor no deserto. Assim, ele solta aqueles lobos e fala que espera que os elfos tenham algo que possa lhe levar de volta ao reino dos humanos. Assim, ele volta para a garota e fala que encontrou aquelas roupas dentro da carruagem e imaginou que fossem delas. Ele fala que, já que provavelmente vai ficar mais frio, ela deve vestir a capa por cima delas. Assim, a garota agradece e ele afaga ela, falando que vai lhe levar de volta para casa. Ele fala que, enquanto eles caminhavam na direção que ela apontou, ele tentou descobrir sobre a criança elfa. Então, ele pergunta qual é o nome dela, e ela fala Certécia e pergunta qual é o nome dele. Então, ele fala que Arthur Levin, e ela pergunta para ele como ele foi parar na floresta de Alshir. Então, ele fala que é uma longa história, mas ela fala que eles têm tempo. Ele resume toda a história, dizendo que ele apenas foi separado da sua família. Então, ela pergunta se ele veio do reino humano, e ele fala que sim. Então, ela pergunta se é verdade que todos os homens humanos são pervertidos e possuem mais de uma esposa. Ele pergunta quem falou isso para ela, e ela fala que foi o seu avô. E nisso, ele entende bem o porquê dessa história e fala que tem certeza de que há pervertidos até entre elfos também, mas se lembra de perguntar se ela ao menos sabe o que significa a palavra pervertido. Ela fala que, na verdade, não. Então, ele fala que, respondendo à pergunta dela, normalmente apenas os nobres optam por terem várias esposas. Então, ela fala que entendeu e eles deixam esse assunto de lado, perguntando como é viver em Eleonor. Ela fala que é divertido, pois passa muito tempo com as suas cuidadoras e com o seu avô, já que sua mãe e seu pai são ocupados. Ela também fala que, uma vez que ela desperte, ela provavelmente terá um mentor para lhe treinar e fala que está empolgada com isso. Então, Arthur percebe que o sistema educacional de Eleonor parece bastante igualitário, pois eles até recebem um mentor particular ao despertar. Mas ela nem sabe o que igualitário seria, mas ele resolve deixar isso para lá, falando que apenas está falando sozinho. Tessia chama por Arthur perguntando o que aconteceu com aqueles caras malvados que tinham lhe levado e eles falam que deram de cara com um acidente bastante infeliz e ela questiona se ele acha que eles vão lhe encontrar de novo e ele promete para ela que Tessia nunca mais vai vê-los e nisso. Ela volta a agradecer a ele por tudo então eles fazem comida e ele fala para ela que ela deveria dormir um pouco mas ela pergunta quanto a ele e ele fala que vai ficar de guarda ali fora e ele sai da cabana.
para olhar o céu e fala que queria usar esse tempo para descobrir o que é esse legado que Silva lhe deixou, mas parece que não vai ser possível, pois Tessia sai dali perguntando se tem certeza que ele não precisa descansar um pouco também, e ela fala que seu avô disse para ela nunca dividir a cama com o menino, mas ela fala que não vai contar a ele, mas então ele simplesmente fala que está tudo bem, dizendo que não está com tanto sono, e ela fica meio para baixo e puxa assunto de novo dizendo que acabou de lembrar que é mais provável que bestas de mana apareçam se notarem que ele é apenas uma criança, portanto ela propõe que, para a segurança deles, ele deve ficar dentro da barraca apenas para a segurança, e ele percebe esse migué que ela está metendo e ela fala que não é porque está com medo, e ele fala que entendeu, mandando ela apenas dormir, mas mesmo assim ela não consegue até que encosta nele e finalmente pega no sono. Ele fala que Tessia passou por muita dificuldade e deve descansar bem, e já no dia seguinte ele fala que eles continuaram essa jornada e com o passar do tempo os únicos indicadores do seu progresso eram os diversos cenários desconhecidos que apareciam diante deles, e ele fala que, depois do medo e do desespero inicial dele e Tessia terem passado, era óbvio que ela não fazia ideia de como interagir com ele, mas ela continuava sorrindo, e ele fala que admite que a preocupação com a sua família e a impaciência para voltar para casa não lhe deixaram nos melhores humores, mas mesmo assim ele continua sorrindo na frente dela, e já à noite ele arma uma barraca e faz uma fogueira, mas enquanto ele faz isso ele começa a passar mal e fala que o que tornou a jornada quase insuportável foram as dores agonizantes imprevisíveis do seu núcleo de mana, e vendo ele passar mal Tessia pergunta se está tudo bem com ele e ele disfarça falando que sim, mas à noite ele continua sofrendo bastante com aquilo, e no dia seguinte ele continua levando ela quando um lobo da floresta tenta atacá-los, mas o garoto coloca um medo danado neles. Enquanto eles continuam o caminho ele começa a sentir cada vez mais dor e fala que está acontecendo com mais frequência agora, e ele se pergunta se deveria tomar alguma atitude, mas fala que não, pois ela vai se preocupar à toa, e já à noite ele cai no sono e Tessia cobre ele, e um tempo depois ele fala que os dias passavam. Tessia aparentemente começou a reconhecer o ambiente indistinguível à sua volta, e ele fala que, contudo, seu ritmo começou a diminuir quando o corpo de Tessia não conseguia mais arcar com a dificuldade de viajar constantemente. Vendo ela muito cansada ele acaba pegando o que ela estava levando, e ele fala que quanto a ele pode apenas fortalecer o seu corpo com mana, e ele diz que as dores continuaram a crescer e ficou cada vez mais difícil escondê-las da preocupada elfa. Então ela fica desesperada ao ver ele cair no chão, mas ele disfarça falando que queria apenas cagar em outro dia enquanto eles continuavam seu caminho. Tessia chama a atenção de Arthur falando que estava pensando sobre como eles se tornaram amigos tão próximos. Ela pergunta se poderia chamar ele de Arte assim como a sua família faz. Ele diz que não liga se ela lhe chamar assim, e ela pergunta se é só isso, e ele entende o que ela quer dizer e fala que ficaria honrado se Tessia pudesse se referir a esse humilde camponês como Arte, e ela fica bolada falando que ele está falando igual um velhote de novo, e ele fala que é melhor do que ser um bebê chorão que não pode nem mesmo fazer xixi sozinha sem que ele esteja por perto com seus olhos fechados e orelhas tapadas, e nisso ela manda ele calar a boca e os dois começam a brincar. Quando ela olha para uma árvore notando que tem algo familiar ali, fala que vê uma coisa, mas ele ironiza falando que também está vendo coisas. Ele vê musgos, folhas e neblinas e muitas árvores, mas ele fala que ainda assim, apesar da diferença de idade mental, parecia que eles se tornaram mais próximos. Então, enquanto isso, ela continua usando magia para identificar as árvores e fica feliz quando descobre uma delas e fala que eles chegaram, e ele fica surpreso com o que ela está falando, mas a garota simplesmente abre uma árvore e dá um caminho para sua casa e chama ele para ir logo, e, após passar pelo teleporte, Arte simplesmente cai falando que odeia esses portais. Então a garota cutuca ele falando que eles chegaram, e ele fica maravilhado com o que vê na cidade dos elfos e pensa na palavra antigo, falando que essa foi a única palavra que lhe veio à cabeça, e mesmo isso não faz jus à cena na sua frente. Então, um turbilhão de magia aparece na frente dele e os dois ficam apreensivos com aquilo, mas então guardas aparecem ajoelhados na frente dela felizes com a volta da princesa real, e nisso Arthur fica totalmente em choque por ter ouvido que ele é uma princesa real, e ela fica meio tímida enquanto ouve isso, e o guarda fala que eles foram até ali assim que notaram que o portal de teletransporte real havia sido utilizado, e eles falam que o rei e a rainha estão vindo correndo, e nisso os dois chegam, perguntando se Tessia está bem. Aqui conhecemos Merial Eralit e Aldin Eralit, assim como viram Erial Eralit, que também chega ali. Vendo aquela cena,
Ele começa a sorrir para a garota e Arthur dá um toquezinho nela mandando ela ir encontrar essa família e ele fica feliz ao ver todos reunidos se perguntando se sua mãe e seu pai vão reagir assim quando virem e nisso Alden se levanta agradecendo a Arthur falando que não apenas como o rei de Leonor mas também como pai daquela pequenina e ele fala que como um pequeno gesto de gratidão por ajudar Tessia a voltar para casa em segurança ele deve lhe acompanhar até sua casa e fala que ele pode descansar um pouco e depois contar o que aconteceu e nisso ele fala que o tom de Alden foi gentil mas seus olhos diziam que não era uma oferta e sim uma ordem e ele fala que ficaria honrado em fazer isso. Então Tessia simplesmente corre até ele agarrando o garoto e puxando ele falando que tem muitas coisas que quer que Arthur veja e o garoto fala que meio que esperava um castelo impressionante depois de descobrir que Tessia era uma princesa. Porém, ao ver tudo aquilo ele começa a se perguntar em que tipo de conto de fadas brega ele acabou se metendo e então a rainha fala que aquela criança é o convidado e fala que eles devem levá-lo para tomar banho e para um quarto para descansar e Arthur agradece. Por isso, mas fala que antes de tudo ele gostaria de explicar o que aconteceu. Eles vão diretamente para a mesa conversar, ele se apresenta como Arthur Levin de uma pequena vila no reino Sapin. Fala que é uma honra estar na presença da família real mas enquanto isso ele pensa que foi um pouco exagerado para uma apresentação mas a discussão não vai progredir se eles lhe tratarem como uma criança e nisso o rei fala que apesar de reivindicar ter origens humildes, ele parece bastante maduro e bem educado e fala que gostaria de ouvir o que aconteceu. Arthur diz que contou a sua jornada, começando por um breve relato falando de como foi separado da sua família depois que eles se encontraram com bandidos. Ele fala que não era uma mentira, mas uma meia-verdade. Ele diz que, inevitavelmente, quando a história chegou ao ponto em que ele se encontrou com a sua filha, a atmosfera mudou. E nisso, o rei fica muito puto pelos mercadores de escravos, falando que deveria saber que eram humanos. Então, Arthur começa a falar que, com todo o respeito, mercador de escravas é uma profissão, não uma raça. E nisso, todos os guardas apontam suas espadas para o garoto, e o ancião manda eles abaixarem suas armas e começa a perguntar pelo que aconteceu, falando que ele viu os mercadores de escravos capturarem sua neta e ele, sendo uma criança, negociou com os sequestradores ou implorou por misericórdias. Porém, o garoto fala que não, ele, mesmo sendo uma criança, também é um mago. Portanto, ele eliminou os mercadores de escravos e resgatou a neta dele. Mas então, um dos guardas fica irritado, perguntando como ele usa falar tais mentiras perante a realeza. Mas então, Viram fica muito puto, apenas olhando para ele, e o garoto fala que, independentemente do fato de acreditarem nele ou não, a princesa Tessia foi devolvida em segurança. Então, ele fala que tudo o que ele quer é voltar para sua família em Sapin. Após Arthur falar que quer voltar para casa, Tessia pergunta se ele já vai embora, porém chamando-o por um apelido, e seus pais ficam surpresos com isso, assim como seu avô. Então, ele fala que, conhecendo a história, ele não acha apropriado que o humano fique naquele reino por muito tempo. E ele fala que, além disso, a sua prioridade é confirmar que a sua família está segura e também deixá-lo saber que ele está bem. Então, o pai de Tessia fala que, deixando de lado o passado dos dois reinos, ele salvou a sua filha e, além disso, teve o trabalho de acompanhá-la por todo o caminho até ali, o que lhe dá direito a uma recompensa adequada. Porém, Tessia ainda continua meio tristinha. O pai dela fala que, infelizmente, o portão de teletransporte conectado ao reino de Sapin só é ativado uma vez a cada 7 anos, durante a conferência de cúpula entre as 3 raças. Ele fala que ainda levará mais 5 anos até que o portão se abra. Porém, ele fala que, contudo, eles ficariam felizes em mandar um grupo de escoltas para levar ele de volta para casa em segurança. Então, ele fala que também gostaria de lhe oferecer a sua hospitalidade e fala que alguns deles são tolerantes o suficiente, mas vários ainda guardam rancores contra humanos por causa da guerra há muito tempo. E ele fala que, enquanto o garoto estiver ali, ele deve se sentir em casa e eles terão suas escoltas prontas pela manhã. E assim, o garoto agradece e vai para o seu quarto, vendo que tudo ali brilha, e ele fica incomodado, falando que está cansado demais para isso. Enquanto ele vai tomar banho, ele começa a sentir aquela dor no abdômen novamente, pensando que ela está ficando cada vez pior. E nisso, ele vai sentar com o ovo de Sylvie em sua mão e pensa que não sabe o que fazer e fala que queria que ela estivesse ali para lhe ajudar. Quando alguém bate na porta, ele vai abrir, quando ele abre, Tessia está ali, fazendo o biquinho, muito bolada.
Então, dá uma cabeçada no garoto e fala que ele é um baita de um idiota, pois primeiro ele fala tão friamente com a sua família e agora ele já está indo embora. Porém, ele fala que não estava sendo frio, ele estava sendo respeitoso, porque, como ela sabe, eles são o rei e a rainha de todo aquele reino. Então, ele pergunta por que ela não lhe disse nada, e ela apenas dá um baita sorrisinho sem vergonha. Ele manda ela não ficar com essa gracinha e ela fala que, de qualquer maneira, não quer que ele vá embora. E ela fala baixinho que é porque ele é o seu primeiro amigo. E ela começa a tremer e a ver como ela está reagindo e vai até ela, chamando-a de princesa chorona, e pede para ela lhe levar para conhecer todo aquele castelo. E assim, eles começam a andar por lá e ela fala que aquele é provavelmente o lugar favorito dela em todo o castelo e fala que, se ele ficasse ali até a primavera, ele poderia ver todas as flores desabrocharem. Então, ela fala que pelo menos ele poderia ver as abelhas trabalhando. E nisso, ela pega uma delas na mão, mostrando para ele, perguntando se não são bonitas. E o garoto fica surpreso com aquela luzinha que se parece com vagalumes. Mas então, ele sente algo vindo nas suas costas e nisso ele pega Tessia pelo braço, puxando-a para protegê-la. E ele pega aquele objeto que vem voando e usa um contragolpe na pessoa que estava atacando, a qual tenta dar um soco no garoto. Mas ele também para aquele soco e percebe que é o avô da Tessia. E ele simplesmente fala um alô, sem vergonha. O garoto pergunta o que ele está fazendo, perguntando se ele está querendo matar a sua própria neta, mas o avô fala que não é nada disso, ele está apenas fazendo uma brincadeira, fora que aquilo não mata ninguém. Então, ele percebe que aquilo é uma faca de brinquedo e o avô fala que o garoto tem boas reações e um belo instinto e fica surpreso que o garoto pegaria aquilo que ele lançou nele e usaria contra ele próprio. E fala que o uso de mana do garoto é medíocre, na melhor das hipóteses, mas ele pode ver como ele foi capaz de matar alguns escravos comerciantes. E Arthur só consegue pensar que aquele velhote perdeu totalmente a noção. E nisso, Tessia pede para ele parar de incomodar o Arthur e ele fica surpreso com as palavras dela e fala que Arthur deve saber por que ele foi até ali. E o garoto se questiona qual teria sido o motivo. Então, ele fala que faz um tempo desde que encontrou algo tão interessante. Nisso, Viron levanta uma pequena espada de madeira, querendo ver do que o pirralho era capaz. Nisso, a espada cai diretamente na mão de Arthur, que já a usa para atacar Viron, mirando diretamente a sua garganta. Então, Tessia fica surpresa com isso, porém Viron utilizou sua mana para se defender e fala que aquele é um pirralho bastante assustador. E nisso, Arthur volta a atacar ele, porém só consegue acertar um manto de Viron. Ele aparece nas suas costas, mirando seu pescoço, mas o garoto rapidamente consegue se defender, mas pensa que aquilo é muito forte. Então, Viron tenta dar um soco lateral nele, mas o garoto sai da frente rapidamente, mas ainda assim acaba levando uma cotovelada do outro lado, a qual o joga para longe. Então, ele pega novamente a sua espada e parte para cima dele e eles rapidamente continuam trocando golpes, com Arthur pressionando Viron. E ele pensa que, mesmo com mana e minimizando seus movimentos, ele não consegue acompanhá-lo. E nisso, Viron aparece atrás do garoto e Arthur pensa que essa é uma chance, mas Viron acaba dando uma rasteira nele. Porém, o garoto coloca a mão no chão e pula por cima de Viron, pegando novamente sua espada, girando e pensando que precisa ser mais rápido. E então, a espada passa rente à testa de Viron e o garoto é jogado para longe. Tessia, vendo essa cena, corre para cima do garoto e Viron começa a rir, pensando que é isso que ele merece por ter sido tão arrogante e ficando surpreso, pois quem pensaria que ele realmente seria capaz de lhe acertar? Tessia fica muito bolada com seu avô, mas o coroa não quer parar, chamando Arthur para um segundo round. Tessia belisca ele, falando que acha que ele já judiou do Arthur o suficiente e diz que ele deveria ter pegado leve com o garoto, mas ele fala que tem medo que, se ele tivesse pegado leve, quem teria amassado ele seria o Arthur. Ele tenta ser modesto, falando que se sente honrado que o estimado, um Virion, pense tão bem dele, porém, Viron não parece acreditar que ele se sinta honrado. Arthur fica pensando que mudança foi essa de humor do nada, mas Viron fala que, se esse é o caso mesmo, ele deve se tornar o seu discípulo.
Tessia fica totalmente em dúvida do que está acontecendo e Viron continua perguntando se o garoto aceita ser o seu discípulo, mas Arthur questiona se ele realmente está falando sério. Viron pergunta por que ele não estaria. Ele fala que, para começo de conversa, ele é um humano e sequer é permitido que humanos fiquem naquele reino. Mas Viron fala que ninguém ousaria sequer tentar lhe expulsar enquanto ele estiver sob a sua tutela. Ele fala que sabe que o garoto é muito melhor do que as outras crianças e talvez até melhor do que alguns adultos, mas ele lembra Arthur que ele pode lhe ensinar algo que até mesmo os magos mais capazes de Sapin não podem. Porém, Arthur continua negando, dizendo que, mesmo que ele diga isso, ele não pode aceitar, não quando ele não sabe como seus pais estão e não sabe se eles estão vivos ou mortos. Porém, Viron questiona o que ele faria se houvesse uma forma de ver como eles estão e se comunicar para que eles saibam que ele está bem, e pergunta para o garoto se isso seria suficiente. Então ele pergunta o que ele quer dizer com aquilo, mas então Viron pede para ele esperar. Afinal, Tessia está quase caindo de sono e, nisso, ele manda uma das empregadas dar banho nela e levá-la para a cama. Então ele volta para os negócios, dizendo que sabe que estava sendo um pouco impaciente, mas depois do que ele sentiu durante aquele pequeno duelo, isso é necessário. E ele fala que o garoto está tendo surtos de uma dor insuportável no local onde fica o seu núcleo de mana e ele questiona se esses surtos têm surgido com mais frequência. Arthur pergunta como ele sabe disso e ele fala que o mais importante do que como ele sabe é o fato de que ele não está ciente de qual é a causa das dores. E nisso ele pergunta para o garoto se ele não sabe o que é um legado de uma besta. Arthur fala que legado de besta era um termo que ele nunca tinha ouvido falar antes, mas ele imediatamente se lembrou do momento em que Sylvia tocou a área do seu núcleo. Viron fala que tem certeza de que ele conhece ou mesmo já se encontrou com algumas bestas de mana, mas ele fala que uma besta de mana poderosa o suficiente para ser classificada como classe A ou superior obtém a habilidade de passar seu legado ou a sua habilidade inerente adiante, uma vez que seja para o seu descendente ou para alguém que ele tem um vínculo. E ele fala que não vai se intrometer de como ele deu de cara com um legado tão poderoso, mas no estágio em que está, o poder que está residindo nele está lhe fazendo mais mal do que bem. Então Arthur acha estranho ele saber disso tudo e questiona se ele também tem um legado de besta. Então Viron fala que sim, ele é o que as pessoas chamam de domador de bestas. E ele fala que esse é o título que ele pode obter uma vez que tenha dominado completamente um monstruoso legado de besta dentro dele. E nisso ele fala que sabe o quão importante é ele tentar voltar para sua família, mas seria extremamente arriscado fazer isso agora. E ele fala que o poder do legado de besta dele é muito potente para o corpo imaturo do garoto suportar e fala que, se ele não controlar logo o poder que ele obteve, vai destruir seu corpo de dentro para fora. Galera, esse anime é muito, muito bom, ele está em fase de lançamento. Irei correr o máximo possível com ele para conseguir chegar nos últimos episódios. Ainda essa semana estarei trazendo novo episódio de Overgeared também. Consegui um site em inglês, tá um saco fazer a tradução, mas é o que temos. Ainda não estou conseguindo trazer um episódio todos os dias, pois, como os antigos sabem, eu faço faculdade pela manhã, trabalho e estudo pela tarde e noite, então estou tentando me reerguer novamente. Quem puder, deixe a inscrição para nos ajudar a monetizar o mais rápido possível. A grana que entra não é muito, mas para quem recebe um salário mínimo, qualquer extra é muito valioso. Quem quiser doar, qualquer Pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso, tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Voltarei a fazer a lista daqueles que ajudaram o canal. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.